O motivo da audiência não é de satisfação, mas tê-lo aqui hoje e ter todos da Filarmônica aqui hoje é motivo de muita alegria para a gente. Porque, como disse o professor Cleiton, quando saiu a decisão de que o contrato entre FIENG e que o contrato da FIENG com a Codemig não aconteceria mais, a gente foi muito perguntado, o telefone lotou de mensagem. Vai haver audiência mesmo? Vocês vão permanecer com a audiência? E o que o professor Cleiton disse, eu assino embaixo, por entender que foi aberta para a gente uma situação muito clara de necessidade de atuação dessa comissão e dessa casa, desses parlamentares, sobre como e de forma tão promíscua o governador Romeu Zema trata a coisa pública em Minas Gerais. Abriu-se para a gente, escancarou-se para a gente, mais uma vez, porque isso já havia acontecido no passado em relação às outras áreas, a forma promíscua com que o Partido Novo lida com a coisa pública nesse Estado. E aí, gente, a gente está falando de erros de forma e de erros de conteúdo, que eu queria trazer aqui para vocês. Mas, para deixar muito claro, a gente precisa partir de uma premissa. De uma premissa, Tiago, que está presente em documentos de 2011 da Codemig. Então, vamos lá, para todo mundo entender. A Sala Minas Gerais foi construída para ser a sede da Filarmônica. Vamos entender isso, todos nós? Para que a gente fique na mesma página da discussão? A Sala Minas Gerais foi construída para ser a sede da Filarmônica. Se todos nós entendermos isso, e a gente partir da mesma página da conversa, toda essa conversa até agora e toda essa troca de farpas na imprensa, lamentavelmente feita por parte do setor econômico do Estado de Minas Gerais, torna-se ridícula. Porque a partir do momento que a gente entende, que a gente se dedica a se debruçar um pouco sobre a história do nosso Estado, a gente entende que essa discussão não deveria acontecer pela origem e por de onde vem a construção da Sala Minas Gerais e de todo o espaço Itamar Franco. Mas vamos lá, falando dos erros de forma. Primeiro, que a gente deveria ter partido de um processo licitatório ou de um processo de chamamento público se o Estado entendesse que deveria tirar a Filarmônica lá de dentro. A gente não entende isso, a gente não concorda com isso, mas se o Estado entendesse e assim o quisesse fazer, eles deveriam ter feito um chamamento público ou uma licitação. Eles não fizeram. E o que foi dito pelo Poder Econômico para se defender, o governador me ligou e pediu, é onde entra a promiscuidade com a coisa pública que a gente falou. O governador não liga e não pede ninguém para gerir nada em Minas Gerais. E se está ligando e se está pedindo, gente, está errado e é crime. A gente tem na Constituição o princípio da impessoalidade na coisa pública, isso tem que valer alguma coisa. Isso tem que ter alguma importância. E aí o capital econômico pode achar ruim, quem quiser pode achar ruim, mas a gente parte do princípio de que a gestão da coisa pública tem que ter impessoalidade. E a gente não pode sair contratando por inexigibilidade quem a gente quer, porque a gente é amigo, porque doa para a nossa campanha, porque concorda com o nosso partido. Não pode. Não pode de direita, não pode de esquerda, ninguém pode fazer isso. Isso é promiscuidade no trato com a coisa pública. Um outro aspecto que é importante da gente trazer aqui hoje é que não houve diálogo. Não houve diálogo com a Filarmônica, não houve diálogo com o Conselho Estadual de Cultura e não houve diálogo com essa Comissão de Cultura, para onde depois, quando a gente tem uma Assembleia Fiscaliza, tem que vir secretário, prestar contas para a gente, contar o que aconteceu. E aí fica acontecendo e se acumulando situações péssimas de constrangimento para essa casa e para o governo que não precisavam acontecer. Se houvesse diálogo, não aconteceriam. E a gente fica muito mais feliz quando a gente não precisa apertar ninguém, não é, Cleiton? Mas as coisas se acumulam pelos erros, pela falta de diálogo, pela falta de trato, pela falta de cuidado, e, eventualmente, a gente é obrigado, enquanto comissão, no nosso papel fiscalizador, a apertar a gente aqui, nessa comissão, que é o que a gente vai ter que fazer no próximo Fiscaliza para entender e mergulhar na promiscuidade com que esse contrato foi feito. Então, não houve diálogo, nem com a Filarmônica, nem com o Conselho Estadual de Cultura, que faz o controle social, que faz o controle externo das ações da Secretaria de Estado de Cultura, nem com essa comissão, que, enquanto Poder Legislativo, é a responsável por acompanhar as políticas feitas pela Secretaria de Estado de Cultura e de Turismo. A gente também percebe um problema de conteúdo muito sério.
Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o contrato da Codemig com a FIENG, mas no contrato, nos objetivos específicos, trazem abertamente e com essas palavras o objetivo de que a FIENG transforme a Sala Minas Gerais em um local multimodal. Vocês sabem o que é multimodal? Todo mundo sabe o que é multimodal. Um espaço de arte multimodal é um lugar que pode ter dança, música, teatro, apresentações de artes visuais, todo tipo dentro das artes que a gente tem. E todas importantíssimas e valorizadas por nós da Comissão de Cultura aqui da Assembleia. Mas a Sala Minas Gerais não foi construída para receber um espaço multimodal com uma pluralidade desse tamanho de apresentações. É impossível, por exemplo, fazer uma apresentação de teatro, gente, onde você tem público dos dois lados. Como você vai fazer uma apresentação de teatro assim? E será que a Codemig se debruçou sobre isso na hora de fazer esse contrato? Ou será que foi a ligação do governador que mandou fazer e aí faz e pronto? Promiscuidade no trato com a coisa pública. Um outro aspecto importante que a gente precisa dizer é que a gente poderia ter aqui uma discussão sobre como a gente precisa ampliar o acesso a outras orquestras, à Sala Minas Gerais. A gente topa essa discussão. Vamos fazer essa discussão? Se quiser fazer essa discussão para que a gente amplie, para que outras orquestras do Estado, orquestras populares, orquestras do interior, orquestra da polícia, todas as orquestras possam fazer mais uso da Sala Minas Gerais, a gente faz essa discussão. Mas é preciso dizer que restam um pouco mais de 90 dias por ano livres no calendário da Filarmônica. Sim, porque, ao contrário do que o representante de parte do Poder Econômico de Minas Gerais disse, a Sala Minas Gerais não está ociosa. Ela teve 270 dias de ocupação no ano passado. E considerar como dias de ocupação apenas os dias em que a gente tem concerto é de uma ignorância tão grande quanto achar que a montagem de um carro, por exemplo, é feita no dia que se instala o pneu. Cada concerto que a Filarmônica faz tem mais de 10 horas de ensaio. E essas horas de ensaio, gente, são horas de ocupação da Filarmônica. Tem audições, tem recitais, tem gravações, tem muita coisa. Mas é como na educação. A deputada Beatriz é a presidenta da Comissão de Educação. O governador conversa com todo mundo para resolver os problemas da educação de Minas Gerais. Conversa com a FIENG, conversa com o Itaú, conversa com todo mundo. Só não conversa com o professor. Só não conversa com quem está dentro da sala de aula. E talvez, se na constituição desse contrato tivessem conversado com a Filarmônica, não teriam passado uma vergonha tão grande, pedindo e exigindo coisas que estruturalmente são impossíveis, seja pela ocupação do espaço, seja pela forma que o espaço foi construído. A gente tem uma outra questão importante, dentro da acusação de que a sala é subutilizada, que só nesse ano a previsão é de que cerca de 20 orquestras externas se apresentem na Filarmônica. E vai gerar uma receita de quase R$1 milhão. Uma receita crescente quando a gente pega os últimos 5 anos. Saiu de pouco mais de R$200 mil essa receita com concertos de orquestras externas e está chegando a R$1.4 milhão, mostrando que a Filarmônica consegue muito bem correr atrás de recursos e trazer recursos para o seu sustento lá dentro da Sala Minas Gerais. Então, eu entendo que nessa confusão de problemas de forma e de problemas de conteúdo, a gente está vivendo aqui hoje, Cleiton, um momento quase de uma catarse. Eu acredito de coração que o governo do Estado e que a FIENG não entenderam o tamanho do vespeiro que estavam mexendo até que começaram a mexer. A repercussão foi muito grande. Saiu na Folha de São Paulo, saiu na imprensa nacional, pegou mal, gente. Vamos falar a verdade? Pegou mal, ficou feio, ficou um filho feio sem pai. E aí, quando fica um filho feio sem pai, a gente precisa resolver. Parte da solução foi dada hoje com a decisão. Vi que o Flávio chegou, queria cumprimentá-lo. Parte da decisão foi feita quando a FIENG decide abrir mão de continuar com o contrato com a Codemig. Que bom. Assim a gente não permite no erro. Cometê-lo é ruim, continuá-lo é pior. Mas tem um outro aspecto importante. E esse outro aspecto importante é o do início da minha fala. Que a gente consiga avançar rumo a acabar com a promiscuidade na lida cotidiana da coisa pública em Minas Gerais. E aí, para encerrar minha fala, eu queria dizer que o nosso mandato protocolou 2 projetos de lei. A gente protocolou um projeto de lei
tornando de relevante interesse cultural a Sala Minas Gerais e outro tornando de relevante interesse cultural a Filarmônica. A gente também oficiou o IEFA para garantir que o Estado proceda com o tombamento da Sala Minas Gerais. É assim. É assim que a gente tem que tratar. É dessa forma que a gente tem que tratar a Filarmônica. Sobre como é interessante observar o incômodo de algumas pessoas, quando a gente tem pessoas no setor cultural ganhando bem e com gastar 200 milhões de reais na construção de um espaço de cultura. Mas essas pessoas, presidente, não se incomodam com 1 bilhão de isenção para o dono da Localiza, para o bolso dele. Não se incomodam com aumento de 300% para o governador. Eu só queria deixar isso registrado, presidente.